O funcionário que é mais comunicativo ganha mais espaço, isso com certeza. Ser comunicativo é importante. Tem que se saber dosar essa comunicação. Não pode nem ser de mais, nem ser de menos. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Segredos.ppt. Aqui nesse programa eu ajudo você a entender como se destacar na sua carreira fazendo apresentações impactantes e criativas. Eu sou Wagner Rodeiro, designer, educador e especialista em apresentações corporativas, e o nosso tema de hoje é Falo Demais. Como ser mais conciso e direto nas minhas apresentações. Mas antes da gente entrar no nosso tema de hoje, aproveita e já se inscreve aqui no canal, tá? Ativa o sininho para você receber sempre as notificações de quando tem vídeo novo aqui para você, quando tem gravação também aqui do Segredos.ppt e quando sair novos programas para você ficar por dentro aí de tudo que acontece aqui nesse canal, no meu canal do YouTube. E também aproveita, já me segue nas minhas outras redes sociais, estão aparecendo aqui para você, LinkedIn, Instagram, Facebook. Vamos lá, segue para você também não ficar de fora de nada aqui sobre apresentações que podem impactar positivamente a tua carreira, tá certo? Vamos falar sobre falar demais em uma apresentação. O que é isso, né? Como é que acontece essa história de falar demais? Normalmente, falar demais numa apresentação acontece quando você está lá naquela palestra, você está apresentando e aí você começa a dar voltas e mais voltas naquele assunto que você está tratando, você começa a perder a noção de quanto tempo que você está falando sobre determinado assunto, parece que você não vai terminar nunca mais de falar, você fica falando, redundante às vezes sobre determinado assunto, na sala ecoa só a sua voz, e as pessoas, você começa a perceber que elas ficam angustiadas, mas pela educação, né, por eles estarem ali te ouvindo, elas não te interrompem, mas você vê pela cara deles que eles estão ali, né, já angustiados, esperando o momento de você terminar de falar, e quando você termina, você sente aquele alívio na sala, né, o pessoal dando graças a Deus que você terminou. Essa é uma situação realmente assim já um pouco exagerada, mas para você sentir como que é às vezes complicado essa questão de falar demais durante uma apresentação. E por que às vezes falar demais é até pior do que a pessoa que está falando de menos, né, sendo um pouco mais tímida. Segundo aí uma pesquisa feita por uma consultoria americana, né, de mobilidade de talentos, a Lee Hatchett Harrison, feita lá em 2014, não tem tanto tempo assim, mas que dá pra gente uma base por que é tão complicado. Ela apontou que um dos principais fatores que incomodam os profissionais que trabalham em ambientes de escritório é a questão dos colegas que falam demais, que acabam atrapalhando, né? É uma situação até que chamou a atenção dos pesquisadores à época, porque incomodava mais até do que ligações telefônicas, e-mails, né? Atrapalhavam mais até a produtividade. Então imagina, se você falar demais assim no dia a dia do escritório, no dia a dia ali do seu trabalho, já incomoda alguém, né? Já acaba incomodando. Imagina durante uma apresentação, né? Que você tá ali realmente para falar e você acaba falando demais e não sendo direto e não sendo objetivo, acaba, né, dando aquela sensação de que aquela fala não vai acabar mais e o assunto não avança, né? O assunto não acontece. E aí, como é que você pode notar? Eu até falei um pouquinho sobre isso no início, aqui na introdução do assunto, mas como é que você nota quando você está falando demais durante uma apresentação? Principalmente pela expressão do público, né? Pela cara, pelo jeito, você nota que eles vão começar a se mexer demais, ou vão cruzar os braços, esperando, até às vezes ansiosos, com o pé batendo no chão, se você, né, consegue ver nas cadeiras, né? A parte de baixo das cadeiras vão estar com o pé batendo, ou então completamente se desligam daquela apresentação, começam a mexer no celular ali, fazem, né? Começa ali, pega, faz um joguinho e tal, e sai da tua apresentação, porque você não foi objetivo, você acaba perdendo essa audiência, esse público que está te escutando. Mas aí você pode estar pensando assim, mas o importante não é a gente se comunicar, falar muito é complicado? Por que isso é complicado? Bom, primeiro, a gente tem que destacar assim, claro, comunicação é sempre muito importante no trabalho. O funcionário que é mais comunicativo ganha mais espaço, isso com certeza, tá? Então,
ser comunicativo é importante. Acontece que não tem que se saber dosar essa comunicação. Não pode nem ser de mais, nem ser de menos. O importante do funcionário, né, do empregado e até mesmo empreendedores saberem se comunicar é muito importante, mas tem que saber a dose certa, né? Você tem que saber. É uma característica que é desejada, né? Todo empregador quer alguém que realmente fale de forma clara, que saiba ser objetivo, saiba defender a empresa às vezes, quando precisa falar com o cliente, com o fornecedor, ou algo assim. Mas esses extremos, né, tanto falar demais quanto falar de menos, né, muita timidez, ela deve ser evitada, né? Como diz aquele velho ditado, né, que quem fala demais dá bom dia a cavalo, acaba falando o que não deve e acaba não sendo objetivo, acaba não conseguindo alcançar os objetivos na comunicação. E é importante a gente falar aqui, quando fala de comunicação, muita gente tem pensamento, e até quem fala demais, que o mais importante na comunicação é aquilo que eu falo, ou como eu falo. É importante também, mas é mais importante ainda aquele que nos escuta, o nosso receptor, aquele que recebe a mensagem, que está me ouvindo, no caso agora, né, que eu estou falando com vocês através aqui do programa, é mais importante o que vocês entendem do que efetivamente o que eu estou falando, como eu falo, né? Então eu tenho que entender bem o meu público e tenho que ser objetivo, tenho que ser direto, falar diretamente com ele é super importante. Por isso que eu gosto tanto de ouvir vocês aqui nos comentários, e aproveita, já deixa aí o comentário também para eu saber se vocês estão gostando aqui do segredos.ppt. Normalmente a pessoa que fala demais acaba, como eu disse, dando bom dia a cavalo, falando o que não deve e revelando coisas que poderiam ser evitadas ou que não precisavam ser ditas em determinados momentos, principalmente em apresentações, tá? Confunde-se aí a questão, né? Às vezes a pessoa se sente tão à vontade, e aí tem alguns estudiosos, né? Psicólogos e tal, dizem que essa questão de falar demais está muito ligada principalmente com a ansiedade. Então você pode falar até demais porque você está ansioso e até nervoso com aquela apresentação. Então você está falando demais por conta disso. Então você acaba falando e aí normalmente vem associado junto aquela fala muito rápida, né, que você acaba falando o tempo todo assim, rapidamente para ver se aquilo acaba, né, e vai dando, e aquilo não acaba, porque você vai dando volta. E outro motivo, além da ansiedade, é essa questão de atenção que você pode ter, né? Você quer a atenção dos outros. E é importante notar, né? Notar isso. Acaba que quem fala demais, e até por esse sentido de atenção, acaba parecendo muito mais arrogante do que às vezes é, normalmente. Porque você não abre espaço nem para o outro falar, ou para pensar, ou para entender o seu ritmo, né? Você não dá esse espaço. Não. Você acaba falando, ocupando todo o espaço e às vezes enrolando, estourando o tempo de apresentações e não deixa esse espaço para o interlocutor, né? É importante numa palestra que ele entenda, né, que você consiga ser direto e, claro, às vezes sempre testar essa comunicação, eventualmente com uma pergunta da plateia ou abrindo esse espaço, também é interessante. Muitos dos alunos que já passaram comigo em alguns cursos de apresentação, principalmente, eu via esse problema, que a pessoa acabava falando demais, né? Se perdendo até no assunto e tentando enrolar, trazer mais informações às vezes do que devia, né? Era algo que... Por que vinha isso? Exatamente por esses motivos que eu falei. A ansiedade, o estar ali exposto na frente, né? Essa questão que a gente tem ligado ao que o outro vai pensar de mim ali na frente falando. E também, em alguns casos, porque queria chamar atenção, queria essa atenção para si, para que a pessoa, né, pudesse ganhar esse destaque. E o destaque ele vem naturalmente, você não precisa enrolar demais, você pode ser direto ao ponto, tá? E isso era uma das coisas que eu sempre orientava. Cuidado com o excesso. Uma coisa que a gente tem que pensar é sempre prestar atenção em si, né? Se policiar. E aí entra um pouquinho de como que a gente pode controlar esse excesso de fala. Como é que eu consigo perceber e me policiar? Se eu tenho esse problema, se você tem esse problema, né, se você identificou isso já é um primeiro passo. E aí você pode tentar descobrir, dentro dessas duas possibilidades, lógico, a gente aqui está falando de um modo geral, mas pode ser que no seu caso seja até um pouco mais específico, descobrir qual é a causa. Por que você fala demais? Por que é que você acaba excedendo o seu tempo falando algo que não é objetivo, né? É por ansiedade? Você está nervoso ali na frente? Você tem desejo de... Você não está nervoso, mas você tem esse desejo de palco, de atenção das pessoas? Então descobrir.
isso, né? Descobrir por que é que você está falando, por que você não está sendo objetivo, por que você está falando demais. Se for ansiedade, procurar, né, descobrir e desenvolver, e aí uma segunda dica, desenvolver gatilhos para que você perceba que você está falando demais. Eu estou muito ansioso. Às vezes uma técnica de respiração antes de começar a falar, né? Existem algumas técnicas que você pode respirar, e aquela mais simples, né? Respira fundo, né? Faz a respiração, expira. Pode ser sentado às vezes um pouquinho antes de falar, né? Um pouquinho antes de se colocar, de iniciar a tua apresentação, mesmo na cadeira onde você está. Simples, né? Para que você possa se acalmar, para que você não caia na ansiedade de falar o tempo todo, né? De fugir do assunto, de ser prolixo, né? Esse é um grande problema também nessa prolixidade, você acaba não sendo objetivo. Se for o desejo por atenção, trabalhe isso dentro de você. Por que é que você tem esse desejo? Está te faltando alguma coisa? O que dentro de você precisa trabalhar? Então é importante que você identifique e desenvolva também um gatilho, não só para descobrir isso, mas também quando você perceber que você está falando demais, né? Seja assim, buscar o olhar das pessoas e perceber se você exagerou naquele ponto e voltar para sua linha de raciocínio. Às vezes um amigo que está na plateia, que pode, né, dar um toque, dar uma piscadinha assim, tal, ou te chamar a atenção, vocês combinam ali um jogo, né, para que você possa ter a possibilidade de voltar, né? Ou às vezes mesmo cronometrar o seu tempo, né, olhar o tempo que você tem de relógio e perceber. Isso vai para a terceira dica, que seria organização e planejamento. Quando você planeja bem uma apresentação, organiza bem os seus slides, que vão ser o apoio, a gente vai falar um pouquinho sobre eles, como é que eles podem te ajudar nisso também, você consegue dividir bem os teus períodos de tempo, saber exatamente dos assuntos. Com esse gatilho, vendo que você, estou fugindo demais, você já volta para o teu planejamento, para a tua organização. Os slides, como é que eles podem te ajudar com isso, né? Entrando já nesse assunto. Quando você tem esse planejamento, você consegue ver a tua apresentação do início ao fim e estabelecer quantos slides vão ser falados e quantos slides falam de determinado assunto, por exemplo. Digamos que você está ali fazendo uma apresentação de resultados do trimestre, tá? E você tem ali falando de várias áreas da tua empresa, você foi escolhido para falar, e aí você tem lá uma parte de marketing, né? Os resultados de engajamento do público, né? do público-alvo da empresa. Então você estava falando sobre isso, e você já decidiu que lá num determinado X tempo, tem 20 minutos para fazer essa apresentação para o conselho da empresa ou para o dono da empresa, dependendo aí do tamanho. São 3 slides, e aí você vai cumprir aqueles slides para que você não saia do tom. E é importante dizer que não é que você vai ter agora, porque você fala demais, você vai ler o slide, né? Você vai fazer aquele slide carregado, cheio de letra, parecendo um livro, um texto, né, que as pessoas começam a ler e param de prestar atenção naquilo que você está falando, naquilo que você está dizendo. Não é isso que você vai fazer. Ao contrário, você vai construir palavras-chave que vão te guiar, que vão te estabelecer e vão te ajudar, né, para que você possa ser mais objetivo, para que você não fuja muito do tempo, não seja prolixo demais, acabe indo além daquilo que seja necessário. Recapitulando aqui, só para a gente ir direto aqui ao ponto, você notou que fala demais, notou que está tendo esse problema, as pessoas estão até evitando te chamar para fazer uma fala, porque notam que você acaba se estendendo demais e falando demais. Procura se organizar, descobre qual é a causa desse excesso de fala, trabalha isso em você. Se você precisa, vai treinando, né? Chama um amigo, alguém, o relógio, olha o tempo, se programa para que isso não afete as suas apresentações, para que elas possam ser mais efetivas. E sendo mais efetivas, elas podem ser mais comunicativas, elas podem ser mais criativas. Você pode perceber o tempo de fazer, às vezes, uma animação ou trazer uma história que ilustre melhor aquela tua fala. Então você pode fazer isso sim de forma tranquila. Então você vai ter um balizador bem legal para você evitar ser prolixo demais e acabar fugindo do assunto. E como resultado, com certeza, gente, você vai ter um maior destaque, né? Você vai tirar aquele estigma de falar, né, de falador, de pessoa que às vezes não tem uma fala pontual e certeira, mas tem, né, acaba exagerando e falando o que não deve. Você vai, né, mudar essa sua visão dos teus colegas, dos teus superiores. Você vai ter esse efeito colateral ao se organizar, ao olhar. E não desista, tá? Não desista das apresentações, continue fazendo. É no treino, é no dia a dia, é no campo de batalha que você vai realmente conseguir fazer apresentações, né, que vão impactar a tua audiência, que vão trazer mesmo destaque para você no teu ambiente de trabalho.
esse era o nosso tema de hoje, um pouco mais curtinho, mas bem direto e objetivo, como é o nosso tema hoje, né? Como é o nosso direcionamento. Deixa aqui nos comentários se você quiser falar um pouco mais sobre essa questão de ser prolixo, de falar demais. Se você tem esse problema, deixa aqui, conta pra gente a tua experiência, como é que você está lidando com isso, como é que você está tratando isso para que as suas apresentações possam ser melhores, e vamos bater esse papo. Deixa aqui nos comentários para que eu possa ver e a gente estender mais essa fala, tá? Não esquece de deixar aqui o teu joinha e se inscreve no canal, clica no sininho para não ficar de fora de nenhum, né, dos vídeos e das gravações aqui de Segredos PPT, para que você possa participar comigo também aqui ao vivo. E também compartilha, se você conhece alguém que precisa ver esse programa, que fala demais nas apresentações, se você quer dar um toque para ela, compartilha esse programa também, manda para ela aí na comunidade do Zap, tá? Pega o link, manda lá no Zap do trabalho, ou para ela pessoalmente, tá bom? Manda, compartilha. O importante é que a gente consiga disseminar essas ideias para que as apresentações corporativas, as apresentações do seu trabalho sejam cada vez melhores. E também não esquece de me seguir nas minhas outras redes sociais, Facebook, Instagram, que estão aparecendo aqui, estão na descrição aqui deste vídeo, tá certo? Muito obrigado por ter assistido até aqui esse episódio de Segredos PPT. Eu espero você no próximo episódio, tá? Fica ligadinho, toda semana a gente tem pelo menos 2 episódios de Segredos.ppt aqui no canal e nas minhas redes sociais. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Fui!